que é uma parte importante da lógica, mas não é representativa da lógica como um todo, né? E não são exatamente a mesma coisa, mas a lógica é um dos elementos fundamentais para que a inteligência possa se manifestar, especialmente nos níveis mais altos. Quando você vê, por exemplo, um debate entre políticos, né? Nem sei se pode chamar aquilo de debate, mas eles estão muito mais preocupados em conquistar votos do que em demonstrar que os pontos de vista deles são mais próximos dos corretos ou defender adequadamente os pontos de vista deles. Eles querem mais... O objetivo deles não é realmente defender uma tese. E para o público que assiste, muitas vezes, se eles não conhecem lógica, se eles não têm uma boa noção de lógica, eles acabam sendo facilmente enganados, né? Então, a lógica ela tem um papel importante. Ela não é só aquela questão de se a lógica aumenta a inteligência. Além de aumentar a inteligência, eu acho que ela tem muitas outras funções, inclusive para evitar ser enganado em várias situações, com vendedores, com política, ganhar debates de maneira adequada. Essa questão de ganhar debate tem algumas complicações, porque você pode ganhar o debate, mas as pessoas que estão assistindo podem ter a impressão de que você não ganhou porque elas não estão entendendo exatamente o que está acontecendo. Então tem esse problema também. Mas desde que seja um público esclarecido, você está debatendo com uma pessoa que seja razoavelmente justa e tenha talvez até um juiz imparcial para analisar, se você debateu com melhores argumentos, você vai acabar, né, mostrando que seu ponto de vista, ou muitas vezes nem é o seu ponto de vista, é uma representação da realidade, aquela representação que você está tentando mostrar é de fato a mais correta, né? Então, a pergunta, acho que escapei, não consegui nenhuma pergunta até agora. Todas as perguntas eu desviei tanto que... Não, certo, já consegui entender. Eu queria te perguntar, Hindenburg, porque, bom, uma das bandeiras do meu canal é a lógica tradicional, né? Lógica tradicional também é um termo que, entre os historiadores da lógica, é um pouco vago, porque trata-se de uma demarcação, sobretudo histórica, né? Lógica tradicional seria a lógica que vai até ali o século XIX, e a lógica moderna e contemporânea do século XIX em diante. Só que me parece que o modo como os medievais e os antigos estudavam lógica, que era considerado uma arte liberal, ela, de forma geral, ela é muito mais formativa, ela é muito mais importante na formação da inteligência, no desenvolvimento da inteligência, do que a forma como os modernos encaram a lógica. Inclusive, grande parte das discussões modernas e contemporâneas dos lógicos, eu percebo, em grande parte, parecem girar em torno de problemas de formalização dos seus sistemas, muito mais do que problemas efetivamente lógicos. Eles não estão ali a todo momento tentando lidar com problemas filosóficos, por exemplo, ou problemas reais, de fato, mas problemas, por assim dizer, da linguagem dos seus sistemas e assim por diante. Então, eu queria te perguntar se você considera, se te parece também, que a lógica encarada mais como uma arte liberal, como uma ciência que vai ser um instrumento para analisar casos concretos, problemas reais, problemas filosóficos, se essa é uma postura mais construtiva para a formação e desenvolvimento da inteligência. Eu acho que tem vários pontos aí nesse comentário que você fez, tem muitos detalhes a comentar, vou começar por alguns, né? Em relação ao que se fazia no Trivium, né, a lógica medieval, eu acho que havia o ensino medieval, em muitos aspectos, era superior ao ensino atual. Eu vejo o ensino medieval como eles faziam debates, né, as pessoas recebiam uma tese, uma pessoa recebia uma tese, ela tinha que escolher o lado que ela gostaria de defender, e ela ia defender aquela tese contra as outras pessoas da classe. E o professor ficava como mediador. Então, era um exercício muito interessante de argumentação e de raciocínio, porque a pessoa tinha que... Não era uma coisa que ela memorizava e repetia, ela tinha que entender alguma coisa e criar argumentos adequados para sustentar a tese que ela considerava, que ela gostaria de defender ou que ela considerava verdadeira. Às vezes nem sempre que ela considerava verdadeira que ela tentava defender. Se ela tinha um pai que era cobrador de imposto, ela ia tentar provar que cobrança de imposto era uma coisa boa, não porque de fato ela acreditasse nisso, mas porque ela tinha interesse naquilo. Mas enfim, a pessoa defendia uma tese que ela escolhia e os outros todos, né? Quer dizer, ele tinha vantagem de fazer a escolha do lado e em seguida ele tinha desvantagem de pegar um número maior de oponentes para contrabalançar essa escolha inicial. E isso estimulava o raciocínio, né? A análise crítica, a argumentação e tal. E atualmente não se tem nada parecido com isso, nenhuma escola, nenhuma universidade. O máximo que se tem é quando você vai defender a tese de doutorado ou de mestrado, aí você tem uma banca examinadora, que muitas vezes a banca nem entende direito o que você fez, então é relativamente fácil, até os caras enganam as bancas examinadoras com certa facilidade, a banca
Você apresenta um monte de erros na tese e a banca não conhece o suficiente da sua tese para apontar os erros que você está cometendo e passa batido aquilo. E a pessoa acaba recebendo um doutorado e, né, uma coisa bastante absurda. E não só no Brasil, né, no mundo inteiro, embora em algumas universidades isso seja um pouco mais cuidadoso. As grandes universidades, sei lá, Harvard, Princeton, Berkeley, né, Oxford, Cambridge, nas grandes universidades, principais universidades, em alguns cursos, né, os cursos que são mais cuidadosos nesse sentido, acaba havendo uma preocupação maior. Mas no Brasil, principalmente, não se tem memorização e repetição de informação. Isso é bastante dramático. Em relação, você perguntou, eu acabei tocando nesse ponto da parte sobre se você considera também que a forma como os antigos e os medievais estudavam lógica era mais construtiva para a inteligência do que a forma moderna de estudar lógica nas faculdades, por exemplo, ou mesmo se você pegar um livro, um manual moderno de lógica moderna, essa comparação, qual você considera a forma superior assim, para o desenvolvimento da inteligência? Eu acho que os medievais, desde a antiguidade, né, mesmo antes do Aristóteles, só que não era sistematizado antes do Aristóteles. A partir do Aristóteles até século XVIII, XIX, acho que até o século XIX, acho que ficaria... quando começam a surgir as lógicas paraconsistentes e outras formas de lógica, a lógica simbólica, eu acho que ainda está... É praticamente a mesma lógica que a clássica, só que você está substituindo, né, uma linguagem informal por uma linguagem, mas tem alguns detalhes que se perdem nisso, porque quando você tem uma linguagem informal, você tem uma riqueza muito maior de palavras. Você está sintetizando, você tem poucos operadores, né? Lógico, quando você troca uma linguagem informal por uma linguagem formal. Então você perde muita informação. Por outro lado, aquelas palavras que você utiliza, elas são muito bem, têm um significado muito bem definido. Você sabe exatamente o que elas expressam e você consegue fazer um cálculo proposicional muito rigoroso, chegar a resultados que sejam demonstrações rigorosas de uma certa tese. Isso não se consegue com linguagem informal. Pode se conseguir com linguagem informal, mas aí você tem que escolher muito bem as palavras que você vai usar para que não acabe... Por outro lado, quer dizer, o ponto positivo nisso você consegue... tem vários pontos, na verdade. Um ponto positivo é que você trata de casos... Se você pega da antiguidade até o século XVII, XVIII, XIX, você trata de questões concretas do dia a dia, muito mais do que nos anos mais recentes. Especialmente quando se introduz essas novas lógicas, que eu acho que elas têm alguma utilidade. Por outro lado, se você não conhece primeiro muito bem a lógica clássica, e você começa pegando alguma coisa... Se você, por exemplo, pega 6 meses de lógica clássica e vai para uma lógica paraconsistente, você vai fazer uma bagunça que não vai conseguir tirar nada daquilo. Né? Se você aprende 10 anos de lógica clássica, 5 anos de lógica clássica, e depois você começa a pegar outras lógicas, eu acho que aí sim você tem uma base muito mais sólida para você entender o que essas outras lógicas estão propondo, sem criar conflitos com a lógica. Porque o princípio da explosão, por exemplo. Se você não entende as consequências, a Bíblia, né? Você pega a Bíblia. A Bíblia, acho que você é cristão também, né? Eu sou cristão, acho que você também é cristão. Sim. Você pega a Bíblia. Embora a gente seja cristão, a gente sabe que se você pega a Bíblia e faz uma interpretação literal, tem uma quantidade imensa de contradições que não dá para você interpretar a Bíblia de forma literal simplesmente porque ela explode. Né? Você vai ter um sistema ali que não faz sentido. E você é obrigado a dar uma abordagem metafórica. Você tem que interpretar, né, o que está lá. E mesmo quando você faz essas interpretações, você tem um outro problema, porque quando você faz uma interpretação do que está na Bíblia, essa interpretação pode ser tão semelhante quanto você queira à expressão literal do que está lá. Você não é obrigado a se afastar muito da interpretação literal. Você pode fazer quase exatamente, inclusive, a própria interpretação literal. A interpretação literal é um subconjunto da interpretação metafórica. Né? Ela ou talvez um ponto vazio, seria um ponto vazio, mas tudo em volta dela, todas as interpretações semelhantes a ela, estão contidas na lógica, Me deu um branco. Na lógica clássica, você disse. Me deu um branco, me deu um pane aqui. Eu não lembro o que eu estava falando. Meu pai teve Alzheimer e eu não sei se eu estou com algum sintoma de Alzheimer. Eu sei que a minha memória já começou a funcionar pior do que ela estava. Eu fui recordista mundial de simultâneas xadrez às cegas, né? Joguei 10 partidas de xadrez às cegas e estava no CMAT em 12. E naquela época eu memorizava muito bem, muita coisa, assim, memorizei mais de 400 decimais de pi, assim, algumas horas e tal.
Nos anos mais recentes, tenho dado uns lapsos assim, de memória que me deu até uns sustos. Assim. E meu pai, como ele teve Alzheimer, então eu tenho genética que talvez tenha uma predisposição maior a ter Entendi. Eu não bebo, não fumo, eu procuro praticar atividade física e tal, mas de vez em quando me dá uns panes, e eu tô até suando agora, fiquei até nervoso aqui, mas... Inclusive, memória é um dos temas que a gente vai trazer para a gente conversar um pouquinho mais à frente, porque eu também tenho um curso lá de técnicas mnemônicas e vai ser interessante a gente conversar sobre isso. Mas o que eu queria te perguntar sobre a lógica, voltando nessa dicotomia entre lógica moderna e tradicional, às vezes me parece, né, e aí talvez seja uma das vantagens da lógica tradicional também, que a facilidade que a lógica moderna nos proporciona e até a certeza, a clareza que ela nos proporciona, às vezes vem em detrimento da simplificação dos seus objetos. Então, às vezes eu tenho a impressão de que, ok, você está trazendo a coisa de forma mais clara, mas é precisamente porque você está distorcendo um pouco a realidade ou então você está priorizando certos aspectos e ignorando outros. Nesse sentido que me parece que a lógica tradicional tem as suas vantagens, porque você está aprendendo a lidar com os objetos reais, tais como eles se apresentam realmente na realidade. Quando o Newton da Costa começou a desenvolver os trabalhos dele, ele apresentou para um colega, e o colega dele falou, isso aqui que você está mostrando é uma enganação. Ele falou, não, isso aqui é uma maneira alternativa de você interpretar as coisas. Não, isso aqui é uma enganação, você não vai conseguir convencer disso. Aí o Newton da Costa mandou a publicação para uma revista, aceitaram a publicação, aí